Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 até o 6. Livro do Apocalipse, no capítulo 3, dos versículos 1 até o 6. Hoje vamos falar rapidamente sobre a quinta carta, a quinta igreja. O que essa igreja tem a nos dizer? Aliás, o que o Senhor tem a nos dizer através da carta a esta igreja? A palavra de Deus se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1, diz: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as obras que você realiza. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo algum saberá que hora que virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a leitura e a meditação da sua palavra esta noite. Amém? Bom, Sardes era mais uma das igrejas da província da Ásia, e ela era uma capital. Antes desse momento aqui, a Ásia era a capital do Império da Lídia. E esse império ele foi conquistado pelos gregos e foi considerado, foi um grande achado, um grande poder que os gregos encontraram nessa cidade, nessa região. Era uma cidade que antigamente era muito próspera. E por que ela era próspera? Porque existia uma grande concentração de ouro nessa cidade. Então eles conseguiam extrair esse metal precioso, e isso fazia com que essa cidade fosse uma cidade próspera. Plínio, um historiador romano, ele diz que nesta cidade foi onde inventaram o tingimento da lã. Obviamente que o contexto de riqueza que ela tinha anteriormente não teve continuidade com a conquista dos romanos. Com o Império Romano, não foi uma cidade próspera como era anteriormente. Porém, ainda assim uma cidade importante do ponto de vista do comércio. Era uma cidade importante. E nesse contexto, nessa cidade, vem essa carta. Existia uma igreja cristã lá também. E essa igreja cristã estava sob o olhar de Jesus. Jesus estava olhando para essa igreja. E Jesus tinha algo a dizer sobre esta igreja. Quando eu falo igreja, eu digo as pessoas que compunham esta igreja. E no versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. A autoapresentação do Senhor aqui, o versículo 1 é Jesus se autoapresentando. Ele se intitula, ele se coloca como o grande gerador de vida. Quando se fala dos 7 Espíritos de Deus, está ligado ao que Jesus era, o grande, o grande gerador de vida. Ele se apresenta como um grande gerador de vida para alguém que ele mesmo disse que se dizia estar viva,
estava morta. Então Jesus, a autoapresentação de Jesus já é uma condição de um escape, já é uma condição de uma restauração para a condição que aquela igreja se encontrava, que era uma condição de morte. Ora, como pode, se nós a gente tem que fazer uma primeira pergunta, uma igreja que se diz ter como senhorio Jesus, que é o gerador de vida, uma igreja ao mesmo tempo ser morta? Há uma incongruência na lógica da natureza da igreja, e era isso que Jesus estava começando a tratar. Jesus, a gente começa a perceber isso quando a gente vai lendo as narrativas das igrejas. Já na sua apresentação ele já vai dando o direcionamento, o caminho que a igreja está vivendo e a oportunidade que a igreja tem de mudar esse caminho. Essa igreja era uma igreja que era uma igreja de boa fama. Gente de boa fama, gente que a gente olha e não tem o que falar, sabe esse tipo de pessoas? Você olha, aparentemente é uma boa família, é um bom casamento, é um rapaz trabalhador, é uma pessoa religiosa, é uma mulher séria. Era essa fama que a igreja de Sardes possuía, uma boa fama. Aparentemente não tinha-se o que dizer desta igreja. Porém, era só aparência, parava por aí na aparência. A aparência era boa. E o Senhor tem que corrigir essa questão dos opostos que está acontecendo nessa igreja. Porque o que importava realmente não estava indo bem. O que estava reinando nesta igreja era a morte, e a morte pelo pecado. E aqui no Apocalipse, o que está sempre presente nas igrejas é a morte pelo martírio. Eles estavam vivendo um tempo de perseguição e de morte muito severa pelo imperador romano, como eu disse no começo das mensagens lá em Éfeso. E aonde há morte para o pecado, pelo pecado, Isaac, não existe morte pelo martírio. Não tem como morrer testemunhando a Jesus se você já está morto pelo pecado. É um ponto que precisava ser corrigido nesta igreja. Talvez seja um ponto que precisa ser corrigido nas nossas vidas. Se você quer morrer para o mundo, para as mazelas do mundo, por Jesus, se você tem esse desejo, você primeiro precisa morrer para o pecado, não pelo pecado. Tem muita gente que está morrendo pelo pecado, não para o pecado. E era o que estava acontecendo nessa igreja, que tinha fama de ser viva, mas estava morta. A questão aqui, irmãos, é que a igreja ela não tinha consciência dessa correlação. Que se não morresse para o pecado, não tinha como morrer como um martírio, como um mártir de Cristo. A questão é que às vezes a gente não entende isso, que não dá para eu ter uma vida fundada no pecado e querer ter uma vida de total consagração a Jesus e de entrega a Jesus. Não tem como. Às vezes as pessoas não sabem, não têm esse entendimento. Às vezes as pessoas não têm entendimento, elas vivem uma vida pela ignorância das Escrituras Sagradas. Mas às vezes, e muitas vezes, as pessoas têm esse entendimento, mas optam por morrer no pecado. E essa é a oportunidade da apresentação que o Senhor vem trabalhando. Ele vem trabalhando toda a carta desta igreja, a questão da vida. Jesus ele vem dar a oportunidade para a igreja restabelecer esse sincronismo entre ele e ela, que é vida. Jesus ele nos dá a oportunidade, ele nos possibilita de termos uma vida com ele,
uma integração, temos uma conexão real e vívida, parece até uma redundância, mas uma vida vívida com o Senhor. É a primeira coisa que ele fala para a igreja. Parece que só no versículo já daria para fazer um sermão sobre a correlação entre vida e morte, pecado e martírio, mas vamos seguir, e eu vou ser bem breve, irmãos. E aí ele vem com a primeira advertência à igreja, vem com um processo jurídico contra a igreja, se encontra nos versículos 2 e 3, do livro do Apocalipse, no capítulo 13. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiar, virei como ladrão, entre parece na noite, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Bom, Jesus ele faz um chamado insistente, persistente ao arrependimento a esta igreja, a essas pessoas. E ele pontua aqui nesses 2 versículos 5 questões. Primeiro, ele fala para a igreja ser atenta, vigilante. Fica atento, fica esperto, fica ligado, fica ligeiro. Não fica vacilando. Não dorma no ponto. Segundo, porque se a gente dorme no ponto, irmãos, a gente perde as oportunidades que tem, inclusive, de se arrepender. Segundo, o que ele fala, consolida, estabeleça um firme fundamento do que você tem ouvido, do que você tem guardado, do que você tem escutado, aprendido de mim. Consolida, aplica isso como uma base da sua caminhada, da sua história, da sua família, da sua vida. Terceiro, ele fala, lembra-te, não deixe cair no esquecimento. A gente tem o costume de deixar cair as coisas que Deus faz por nós no esquecimento, e a começar pela grande salvação que nos alcança por meio e méritos de Jesus Cristo. Quarto, ele fala para guardar, para proteger, para reter, não demole, não vacile com essas coisas que você tem recebido da parte de Deus. Proteja como a coisa mais importante da sua vida. E quinto, ele volta a dizer para arrepender-se. Arrependimento ele é o fundamento da fé do cristão. A pessoa que quer seguir a Jesus e não se arrepende, ela não segue a Jesus. Ela segue a qualquer coisa, principalmente a si próprio. Pessoa, eu, você, quem nos acompanha, se quer seguir a Jesus, precisa se arrepender. Pastor, mas o que é arrepender-se? Eu vou ser bem breve, irmãos, para só não sairmos daqui sem saber o que é isso. É mudança de mente. E mudança de mente está ligado não a trocar o cérebro, mas a forma como eu enxergava, como eu pensava, comparado com a forma que Jesus, com o modelo que Jesus nos apresenta. A gente olha, pesa na balança e fala, eu mudei, eu não quero mais esse estilo de vida, esse tipo de coisas que eu pensava, agora eu quero viver o que Jesus me oferece. Isso é arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é fazer coisa errada, chorar, lamentar e depois fazer de novo. Não, arrependimento gera mudanças de atitudes, de estilo de vida. Isso é arrependimento. Rapidamente, para sairmos daqui minimamente sabendo o que significa. Isso é arrependimento. Isso é fundamento da fé cristã. Cristão genuíno, ele é a pessoa, é o indivíduo que em algum momento da sua história passou pelo processo de arrependimento. Quando eu falo processo, é a mudança dessa consciência, que a minha vida o estilo de vida que eu tinha não serve para mais nada, a não ser jogado na lata do lixo, e eu assumir o estilo de vida de Jesus Cristo. Isso é arrependimento. E é isso que Jesus cobra com veemência a igreja em Sardes. Talvez Jesus Cristo esteja cobrando alguém aqui esta noite com veemência o arrependimento. Arrepende, muda de cabeça, pelo amor de Deus. Muda dessa vidinha medíocre, mundana, pecaminosa que você vive.
aqui ele fala para uma igreja que tinha fama de ser viva. Tem muita gente que tem fama de ser viva, de ser de Deus, né? Mas que no fundo não é. Tem muita gente. Ele coloca isso como um fator decisivo no ministério e na vida daquela comunidade de fé. Tem coisas que são decisivas, irmãos. E por que eu falo que é decisiva? Porque a palavra de advertência, nesses 2 versículos, ela vem com um elemento a mais. Jesus fala que virá contra a igreja como um ladrão, se não houver arrependimento. E esse versículo, esse símbolo, ele é usado nos profetas Isaías e Joel. E o Novo Testamento resgata esse símbolo de vir como ladrão. Jesus está dizendo que nesse momento ele vem como inimigo, porque eu imagino que ninguém tenha ladrão como amigo, no sentido de, não que nós não conheçamos uma pessoa que é marginal, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando o ladrão vem te abordar alguém para roubar, para fazer qualquer mal, ele vem como inimigo, porque ele vem disposto a tudo, inclusive se for necessário tirar a vida do indivíduo, da pessoa. Se for necessário matar, a gente vê nos noticiários que muitas vezes por nada se mata. Então ele vem sim como inimigo, e nesse sentido Jesus se coloca nessa condição para a vida da igreja em Sardes. Eu virei como ladrão, eu virei como inimigo de vocês, não mais como gerador de vida, não mais como o Senhor de vocês, mas agora como inimigo de vocês, e vou tratar com vocês de modo que vocês nem vão perceber, porque ninguém imagina a hora que o ladrão vai roubar da gente. Graças ao bom Deus eu nunca fui assaltado, até hoje, até esse exato momento. Mas quem já passou por várias tentativas, como o nosso querido irmão Denis e a Janete, que vive no limiar por conta da profissão, sabe do que eu estou falando aqui. O ladrão vem como seu amigo. É disso que Jesus está falando. Para as pessoas que não se arrependem, vai chegar um momento que eu virei contra vocês. E ele está falando para a igreja dele, ele não está falando para o indivíduo que é fora da igreja. Então é um recado para nós. Arrependam-se. Arrepende, Cláudio. Depois para se arrepender, se arrependa, porque vai chegar uma hora que essa boiada que você está tendo, você não vai ter mais. É disso que Jesus está falando. Eu estou usando um português bem chulo para ficar bem gravado no coração de cada pessoa aqui essa noite. Arrependimento. Agora, vindo depois disso, ele vem com um elogio, no versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Em Apocalipse, aquilo que você veste é aquilo que você é. Esse símbolo de vestimento no Apocalipse está ligado a isso, a essência do indivíduo. Por exemplo, quando fala aqui de vestidura, de vestes sujas, lambuzadas, é uma pessoa que tem uma essência pecadora, pecaminosa. Então, quando Jesus fala para essas poucas, para esses valentes, para esses perseverantes, para esses que caminham para serem vencedores e vencedoras, Jesus está elogiando esse grupo, que é um grupo minoritário dentro da igreja de Sardes. Surge um elogio para as exceções. Então, um grupo menor aqui é a exceção. Infelizmente, dentro da igreja, é um grupo que não está com as roupas lambuzadas. É um grupo que está mantendo-se fiel. É um grupo que persevera nos valores de Deus. Para essas pessoas, vale uma promessa: eles andarão junto com o Senhor. Elas andarão junto com o Senhor. Isso lembra
uma comunhão paradisíaca, uma comunhão do Éden, onde Deus andava com Adão e Eva no jardim. Eles recebem vestes brancas e mantêm elas brancas, mantêm elas limpas, superando, irmãos e irmãs, as tentações, porque tentações todos nós temos. Todo mundo é tentado. Todo cristão é tentado. Toda cristã é tentada. Esses irmãos e irmãs dessa igreja, esses remanescentes, eles foram tentados, mas eles superaram as tentações, pela graça de Deus. E nós superamos as tentações, irmãos, debaixo do profundo amor que nós temos a Deus e debaixo da graça de Deus. O Senhor nutrindo as nossas forças, o Senhor dando condições para a gente dizer o não, o Senhor dando condições para a gente mudar talvez até caminhos, para a gente tomar atitudes que racionalmente a gente não tomaria, mas ainda assim por amor ao Senhor a gente diz o não, a gente muda a rota, a gente projeta novos sonhos, a gente faz de tudo para que o Senhor seja honrado. São esses que mantêm as vestes limpas, esses que sabem que vale a pena, são os remanescentes, são os poucos que são, só que esses poucos andarão com o Senhor. Olha que coisa, eu até arrepio só de pensar nisso, irmão. Esses poucos andarão com o Senhor. Terceiro ponto e último, depois desse elogio vem a promessa. Versículo 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 6: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja não deve nem fica com os poucos anteriormente relatados. Ele anuncia três coisas aqui aos fiéis. O Senhor anuncia nesse fechamento, nessa promessa, Ele anuncia aos vencedores, fiéis, aqueles que vencerem. De novo a figura do vencedor volta na carta à igreja de Sardes, no Apocalipse. Aos vencedores, primeiro, serão vestidos com roupas brancas, com vestiduras brancas. E aí, a gente tem que olhar como um parâmetro o sistema judiciário do Antigo Oriente, porque é disso que se trata. O gesto de vestir alguém no tribunal do Antigo Oriente, nessa época, era sinal de proclamação de liberdade. Então, quando existia a determinação do juiz para que alguém fosse colocado roupas, era sinal que ele estava absolvido e era um cidadão livre. Em contrapartida, o despir alguém, o deixar a pessoa no tribunal, era sinal de desonra e de culpa ao indivíduo. Então Jesus está dizendo para o vencedor, para a vencedora, que serão vestidos com vestiduras brancas, estarão livres de todas as mazelas, estarão livres de todos os sofrimentos, estarão livres de toda a marra que o pecado ainda produz em nossas vidas. Ele mesmo fará isso. Segunda coisa que o Senhor fala aqui: não apagarei o seu nome do livro da vida. E aí esses três pontos a gente tem que olhar para o tribunal. Em reuniões nos tribunais eram abertos livros, e esses livros constavam situações e nomes. Aqui, o livro da vida, se nós quisermos entender um pouco melhor, a gente tem que ler Isaías 4:3, porque lá apresenta a lista dos cidadãos da Nova Jerusalém, anotados pelo próprio Deus. Ser riscado da lista
significaria ser excluído da parcela do povo de Deus, de ser um integrante da nação de Deus, de ser integrante de Deus e do seu povo. E ele fala: eu não vou apagar o seu nome do livro da vida. Você que vencer, o seu nome não vai ser piscado, o seu nome não vai ser tirado, você não vai ser deixado de fora daquilo, do contingente do povo de Deus. Você é considerado o povo de Deus. Isso nos traz um problema, né? Teológico, porque risca ou não risca o nome do salvo? O salvo não, né? O salvo não risca, o salvo é o vencedor. Mas o vencedor é aquele que vai até o fim. E terceiro, confessarei o seu nome diante do Pai e dos anjos. Testemunhar também era parte, já estou encerrando a mensagem. Testemunhar também é parte do tribunal, irmãs. E aqui você imagina uma sessão plena. As testemunhas, as pessoas que vão dizer, tanto do ponto de vista favorável do réu, quanto do ponto de vista negativo do réu. Tem testemunha favorável e testemunha contrária. Cristo, o próprio Senhor, se apresenta como uma testemunha favorável ao vencedor, à vencedora. Quem vai testemunhar a respeito de você, meu irmão, minha irmã, não vai ser o pastor Cláudio. Graças a Deus por isso. Não vai ser o arcanjo Miguel que vai testemunhar a seu respeito. Não vai ser o anjo Gabriel que vai falar por você. Quem vai falar por você diante do Pai vai ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer em favor da sua pessoa, em favor da minha pessoa, em favor de todo aquele, de toda aquela que vencer. Nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, no julgamento da igreja, abre-se um novo capítulo de fidelidade. Nós temos como o nosso suportador Jesus Cristo. Vamos colocar em pé? O grupo de louvor pode vir à frente, por favor, por gentileza. Feche os seus olhos. Uma música para mim rapidinho aí. Boa, Janete, pode ser. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar pela igreja. Bom, para quem tem acompanhado, esta é a quinta mensagem que eu prego sobre as igrejas do Apocalipse, tem mais duas. Tirando uma igreja, todas as demais, as quatro, até então, teve uma temática que foi abordada do Senhor à igreja. Essa temática chama-se arrependimento. Em todas as cinco, teve uma temática que foi abordada, que é o vencedor. Para vencermos, precisamos passar pelo processo de arrependimento. E a gente observa nas narrativas das Escrituras, aqui no Apocalipse, que aquele que dá a oportunidade de arrepender-se é aquele que vai tratar com aquele que não se arrependeu. O mesmo que te dá a oportunidade é o mesmo que vai tratar com você. É o mesmo que vai tratar comigo. E só vai vencer quem passar por quem for o arrependido genuíno, arrependida genuína. E entende que esse estilo de vida não serve para você.
irmãos. Seu estilo de vida agora a partir de agora é o estilo de Jesus Cristo. Eu não vou fazer a pergunta, mas eu concluo dizendo essas palavras. Arrependa-se. Arrependa-se. Antes que o Senhor venha contra ti como um ladrão, de maneira inesperada, como acontece com muita gente, irmãos. Ele quer que você tenha novas vestiduras, que sua roupagem seja uma roupagem branca. Aquilo que você tem vestido é aquilo que você é. Que a sua roupa seja roupa limpa, branca, pela sua fidelidade e amor, Jesus. Oremos. Amado Deus, Pai que estás nos céus, diante da Tua palavra, Senhor, cabe-nos, ó Deus, trazer aos nossos corações, ou não, um desejo e uma mudança de mentalidade. Entender que esse estilo de vida pecaminoso, de coisas erradas, não serve mais para nós. Não serve mais para mim. Não serve mais para essa pessoa que está nos acompanhando. Ela quer, eu quero, nós queremos. Ó Deus, que a nossa vida seja uma vida totalmente transformada. Uma vida totalmente, ó Deus, voltada para o Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor tem promessas para nós. O Senhor tem promessa para os vencedores, para as vencedoras. E todas estas, Senhor, passaram por este primeiro passo que se chama arrependimento. Que o Teu Santo Espírito possa fazer isso, Deus. Que o Teu Santo Espírito possa fazer isso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Gostaria de chamar os oficiais à frente, por gentileza. A palavra de Deus, em 1 de Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças ao partir, disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, não façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Cada vez que a gente celebra a ceia do Senhor, a gente participa da ceia do Senhor, nós estamos anunciando que nós, desde que façamos de maneira consciente, irmãs, eu falo isso para quem faz de maneira consciente, estamos dizendo para o Senhor: nós somos os vencedores, nós estamos chegando, nós estamos te aguardando, Senhor. E enquanto o Senhor não vem, nós vamos continuar mantendo a nossa fidelidade e mantendo as nossas roupas brancas, porque é isso que nós somos, gente que foi resgatada, gente que foi salva, gente que foi transformada pelo precioso sangue de Jesus. Você que batizado em águas, comunhão com Deus, comunhão com a igreja, está convidado a participar conosco.
irmãos vão dar graças. Como estamos fazendo, os dois elementos estão juntos, ok? Você vai tirar o lápis, pegar o primeiro elemento e depois segura o segundo elemento. Os irmãos vão dar graças. Isso não vai se transformar no sangue de Jesus ou no corpo de Jesus. Isso é de caráter simbólico. Okay? Uma das ordenanças do Senhor, a celebração da ceia. A outra ordenança que nós cristãos batistas entendemos é o batismo por imersão, o batismo bíblico. Então, participa do primeiro da segunda ordenança quem já celebrou a primeira ordenança, que é o batismo. Tá bom? Então, o irmão diácono Pedro vai dar graças. Os irmãos fechem os olhos em nome de Jesus. Padre, te agradecer, Senhor, pela tua hospitalidade, teu amor de carne, Pai. Aquele muito obrigado por essa noite, esse culto maravilhoso. Para nesta mesa, Senhor, esse elemento, o como simboliza o corpo de Cristo, que sofreu, padeceu, morreu em nosso lugar, para nos salvar, nos dar vida. Cada um de nós possamos participar desse elemento. Em nome de Jesus, quero te agradeço. Amém. Alguém nas condições que eu falei que fossem pegar? Quando
abrir a Ele, virar o lábio. Comei todos em nome de Jesus. Amado Deus, Pai que estás no céu, somos gratos por sermos participantes da Tua mesa. Com isso, ó Deus, confessamos ao mundo as trevas, principalmente ao Senhor. Nós somos os vencedores e vencedoras. Nós estamos vencendo até aqui, Senhor. Nós continuaremos, ó, até que chegue o nosso grande dia, o grande dia do encontro. Pedimos a Tua graça, a Tua bênção, forças do Teu Espírito para que isso se concretize, Pai. Assim como pedimos por todos aqueles e aquelas que não estão participando conosco hoje. Somos gratos pelo que o Senhor fez na cruz por nós. Somos gratos. E em Jesus mesmo. Amém. Bom, o diácono Manuel vai dar graças pelo segundo elemento. Deus, graças a Deus, Pai. Uma oportunidade, Senhor dos deuses, estar nesta noite, participando desse banquete em Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e queremos fazer. Deu o Seu Filho inteligente para dar o seu sangue naquela cruz, para aqueles que creem como nós, ó Pai. Para que possamos, ó Pai, cada dia, Senhor, Te servir. E para que isso aconteça, precisamos, ó Pai, nos arrepender, para que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, nos transformando, Pai, para que possamos ser melhor. Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que eu Te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Vamos abrir aí o segundo elemento. Tomai todos em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Põe suas mãos aos céus. Deus querido, Pai conosco, muito obrigado por esta noite estarmos reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, e podermos expressar nosso louvor, podermos estar com os irmãos, irmãs, podermos, ó Deus, receber pessoas amadas que ainda não fazem parte da nossa comunidade. Obrigado, Senhor, por esta noite podermos podido refletir sobre a Tua palavra. Obrigado por participarmos da Tua mesa. Tudo isso só nos é possível porque Jesus morreu e ressuscitou por nós. Isso é esperança, isso é vida, isso é salvação. No decorrer dessa semana, Deus, cada pessoa, cada irmão, cada amigo que está nos acompanhando ou irá nos acompanhar, possa ser nutrido com essa energia espiritual e fazer aquilo que precisa ser feito. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê forças para que haja arrependimento, para que haja, Senhor, mudanças profundas em cada pessoa. Que o Senhor possa fazer, ó Deus, esse meu irmão, essa minha irmã frutificar. Que a Tua bênção seja sobre a casa de cada vida aqui nesta noite. Que o Senhor entre de uma maneira poderosa e gloriosa, Senhor, com providência nos lares, nas famílias, abrindo portas de emprego, visitando a saúde, Deus, cuidando dos enfermos, nos hospitais, nas casas, onde se for. Mais do que tudo, que o Senhor cuide dos enfermos de alma, aqueles que estão precisando da Tua cura.
uma gota do teu sangue na alma para serem curados. Que haja a manifestação desse milagre, desse mistério, é o que nós pedimos em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, o Filho amado, a comunhão, consolação do Santo Eterno Espírito, seja com todo o povo de Deus, aqui e espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos louvar a Deus. E você se despeça do seu irmão, da sua irmã, com uma semana de vitória, abençoada, em nome de Jesus.